Queres que eu te fale um bocadinho do meu processo, não é? Do meu caminho até decidir criar este espetáculo. Então, eu sou romena e comecei a fazer teatro na Roménia, na escola. E fazia teatro, fiz teatro lá mesmo até antes de vir para Portugal. Vim para Portugal aos 12 anos, para Beja, precisamente. Em Beja comecei a trabalhar com uma companhia de teatro amador de lá, que é a Omelette, que atualmente não está a funcionar, mas comecei a trabalhar com eles e pronto, o teatro acabou por ser sempre algo que era muito presente na minha vida, que estava muito presente na minha vida, desde muito cedo, portanto desde os 7 anos. E depois decidi estudar para a Escola Superior de Teatro e Cinema, foi onde fiz a licenciatura e foi onde comecei a trabalhar de uma forma mais profissional, digamos. Ao acabar a licenciatura, eu acho que isto também é importante dizer, porque eu estava cheia de dúvidas sobre o que havia de fazer e tudo mais, mas no entanto tinha uma única certeza, pronto, que eu não sabia com quem queria trabalhar, não sabia como é que podia fazer para trabalhar com alguém, pensei em agências, mas enviei imensos e-mails, ninguém me respondia, então a minha única certeza era que eu queria trabalhar com a Mónica Calha. E pronto, acabei por a chatear durante 2 ou 3 meses, enviar e-mails, fui ter com ela a sítios onde eu sabia que ela ia estar. Pronto, fiz assim um breve stalking e acabei por conseguir trabalhar com a Mónica. Comecei em 2017 a trabalhar com ela no ensaio para uma cartografia e ainda estou a fazer esse espetáculo com ela. Fiz também outro que se chama Carta com ela e foi assim que eu comecei a trabalhar de uma forma mais, digamos, corrente. Eu tive uma educação muito religiosa e muito fechada a nível de mentalidade e tudo mais. Então, quando de repente surge uma proposta de eu fazer um espetáculo toda nua, com outras mulheres, isso foi uma grande questão. Todavia, artisticamente, a mim fazia-me todo o sentido, porque eu já tinha visto o espetáculo antes de fazer parte, mas a nível das coisas em que eu acreditava ou que me foram ensinadas, foi muito complexo eu conseguir lidar bem com isso. Então, de repente, eu vi-me no meio de mulheres, só mulheres, que falam abertamente sobre elas, sobre as coisas em que elas acreditam, sobre a sua sexualidade, inclusive. E foi o primeiro lugar onde eu percebi que eu poderia também falar sobre a minha sexualidade. E foi, no fundo, aí que todo este caminho começou, pode-se dizer assim. Porque eu nunca tinha tido um orgasmo e... Esse é o ponto de partida para o teu espetáculo, não é? Ou seja, a ideia do espetáculo não surgiu nessa altura, mas essa foi a altura em que eu disse pela primeira vez a alguém que nunca tinha tido um orgasmo. E foi um grupo grande, não é? Um grupo grande de mulheres e elas todas começaram a tentar ajudar-me de diferentes formas, a dar-me dicas, sei lá, 1000 coisas que elas me disseram para eu tentar fazer, coisas para usar, para me tentarem ajudar de alguma forma. E eu aí iniciei um caminho de uma exploração minha, mais próxima e mais profunda, até que depois, em 2020, exato, em 2020, claro, durante a pandemia, eu sentia uma grande necessidade de criar alguma coisa, porque sentia que não estava... Eu adoro fazer um ensaio para uma cartografia da Mónica, mas sentia-me um bocado parada para além daquilo.
e precisava de trabalhar para além daquilo. Porque, por exemplo, um bailarino está sempre em movimento, pode estar sempre em movimento porque é o corpo dele, mas o ator tem muito esta coisa de ficar quase numa preguiça. O ator lê e tal, mas não trabalha texto, não trabalha corpo, não trabalha nada, ou raramente trabalha, a não ser que tenha que estar em cena. E eu estava já há algum tempo sem estar em cena e precisava de pôr o meu corpo nesse lugar de risco. Pronto, e durante o primeiro confinamento, claro, estive a pensar, estive a ver todas as minhas ideias e decidi que eu queria criar um espaço para mim própria onde eu me pudesse colocar nesse lugar de risco. E acabei por querer falar sobre esta questão da sexualidade da mulher. Pronto. Então, eu decidi fazer o espetáculo principalmente porque essa era uma questão minha, não é? Como é que eu vivia a minha sexualidade. Mas eu depois pensei que não fazia muito sentido eu falar só sobre mim, não ia ser muito interessante, se calhar. E surgiu-me esta ideia de fazer uma recolha de testemunhos sexuais, na altura era só de mulheres cis, não, era mulheres cis e mulheres trans. E depois, com o decorrer do tempo, começámos a perceber e a aprender uma linguagem mais inclusiva. Portanto, para criar o espetáculo, nós estivemos a fazer uma recolha de testemunhos sexuais de mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias a quem foi atribuído o sexo feminino à nascença. Pronto, de diferentes zonas do país e pessoas de diferentes idades, basicamente. E foi assim que eu comecei o processo de criação deste espetáculo, basicamente. Nós começámos a candidatar-nos a tudo. Assim que eu escrevi o projeto, começámos a candidatar-nos a tudo. Tivemos a sorte do Garanticultura, porque é verdade, não é? Quer dizer, há muitos projetos que não iriam existir se não houvesse o Garanticultura. E eu também acredito que existam muitas pessoas que fizeram o projeto para o Garanticultura, com o dinheiro do Garanticultura, e provavelmente não vão voltar a fazer mais, porque sei lá, houve tanto dinheiro, não é? De repente, houve dinheiro para tantas pessoas que nunca tinham tido dinheiro, não é? Pronto, mas nós conseguimos o Garanticultura, conseguimos a GDA. Foi a partir daí. E foi a partir daí que começámos a candidatar-nos também a outras residências artísticas. Por exemplo, nós fomos aos Açores, que foi a nossa primeira residência artística, foi onde começou o processo. E fomos através da produção de Fusão. Eles lançaram um concurso de residências eram residências em diferentes locais do país e nós decidimos escolher os locais mais longe do sítio onde vivemos, ou dos sítios mais fáceis de aceder para nós, que era Lisboa ou Alentejo, porque eu vivi lá, não é? Então escolhemos Açores e Ceia, mas só conseguimos Açores, não é? Sim. Porque eles depois decidiram dar um só lugar a cada grupo. E conseguimos Açores, que foi uma residência com tudo pago. 15 dias. 15 dias nos Açores, com tudo pago. Era tudo, não é? Sim, sim. Eles davam-nos um cachê, perdíamos pelos dias que nós estávamos lá. Nós tínhamos acesso a um estúdio dos Açores, fizemos contactos com eles. Em Ponta Delgada. Em Ponta Delgada. E Estúdio tivemos 15 dias lá a começar este espetáculo, a recolher testemunhos. Exato, sendo que eles sugeriram-nos como contrapartida fazer uma apresentação lá, mas foi uma sugestão, nunca foi imposto isso. Eu achei isso, eu fiz por acaso, fizemos, apresentámos um vídeo que filmámos lá nos Açores e sempre ligado aos testemunhos das mulheres de lá, das pessoas de lá. Mas eu achei isso mesmo muito interessante, que foi uma sugestão, não era obrigatório eu ter que apresentar lá alguma coisa. Isso foi bom também, porque dá uma maior liberdade, não é? Agora houve outra vez uma leva de candidaturas, não é? E nós chegámos a falar sobre isso, se eu me queria ou não candidatar, mas eu decidi que não, que era demasiado cedo eu perceber se quero continuar a criar ou não. Acho que preciso de chegar ao final
deste projeto para, ou ao final não, para apresentar o espetáculo, para perceber se quero continuar a criar ou não. Mas há algumas coisas que eu sei, que é, eu decidi começar de uma forma muito difícil, porque só esta parte da recolha de testemunhos, eu acabei por estar quase um ano a trabalhar e aquilo que eu vou ganhar não compensa, ou seja, obviamente que compensa porque era um trabalho que eu queria mesmo muito fazer e foi espetacular, mas não podemos deixar de afirmar que é um trabalho muito precário, não é? Então, de repente, eu decidir com os 2 apoios que nós ganhámos, trabalhar quase um ano nisto, foi uma aventura. Então, se calhar no futuro eu iria tentar um processo mais simplificado, talvez, que não fosse necessário tanta viagem, tanta ida ao local, porque este projeto nem conseguiu chegar a um lugar muito grande, ou ao lugar que eu queria, precisamente porque eu só conseguia estar 2 semanas no máximo num espaço. Eu só conseguia ir a 5 lugares, nem cheguei a ir ao Algarve, por exemplo. Eu fui a Ponta Delgada, Lisboa, Porto, Beja e Lamego, que é muito fixe ir a estes sítios, já dá assim uma boa perspectiva, mas eu não consegui falar com pessoas mesmo locais, ou seja, pessoas que eu encontrasse num café, porque não houve tempo para eu criar esses laços com estas pessoas. E eu acho que se eu soubesse mais dinheiro, provavelmente eu iria ter conseguido ficar mais tempo e o trabalho teria evoluído de uma forma muito maior. Vou pegar nessa palavra que é o artista emergente, não é? Eu terminei a faculdade em 2017 e eu continuo a ser uma artista emergente. E no outro dia estava a falar com um amigo meu, que já é artista há muito mais anos, e estava-lhe a dizer que já não podia ouvir essa palavra à frente. E ele, felizmente, chamou-me a atenção perante uma coisa muito engraçada que é: emergente também pode vir de emergência. E ele estava a dizer, então, se for para ser emergente, se for um artista emergente que tenha uma grande emergência de criar, por exemplo, ou uma grande emergência de trabalhar, então eu quero ser artista emergente para sempre. Sim, mas a mim, no fundo, foi uma forma de entusiasmo, pactuar com esse termo. Mas é mesmo muito complicado, porque são poucos os espaços que aceitam uma primeira criação. São mesmo muito poucos os espaços. Então, são quase sempre espaços que não têm, digamos, um palco mesmo, não é? E é mesmo muito difícil. Nós chegámos a falar até com alguns festivais para tentarmos programar um espetáculo e toda a gente diz: quem é que tu és? Como é que eu te vou programar se não sei quem tu és? Então a questão é, ok, ninguém sabe quem eu sou, mas como é que eu posso mostrar alguma coisa a alguém se ninguém me dá esse espaço e esse lugar? Não é? Eu sou atriz também, não é? Então eu acho que enquanto atriz também, mesmo esta questão da emergência, esta questão de ninguém saber quem tu és, é um grande problema, porque eu consegui trabalhar com a Mónica porque a chateei. Tudo bem que, entretanto, desde lá que tenho vindo a ter alguns convites para outras coisas e para outros projetos, mas o facto de não existir, por exemplo, em Portugal, muitas instituições que aceitem novos atores, também é um grande problema. Não há contratos em Portugal, não é? Quer dizer, agora vai haver, mas, enfim, como? Ninguém percebeu muito bem como. Mas é isso, tu não tens um trabalho continuado seja enquanto criador, seja enquanto ator ou atriz, ou, enfim, em Portugal. E isso é mesmo muito problemático. Acabamos todos por trabalhar em cafés e bares para tentar salvar-nos de alguma forma, não é? E para
continuarmos a fazer aquilo que realmente queremos fazer. É engraçado porque eu encontrei-me com alguns artistas mais velhos e muitos deles falam desta nova geração como uma geração assim mais adormecida de alguma forma, porque parece que já não existe tanto essa emergência em criar e em fazer coisas. Por exemplo, estava a falar com a Mónica Calha, o Miguel Moreira, João Garcia Miguel, eram pessoas que faziam coisas tipo em hotéis, em casas, em espaços abertos, porque eles precisavam de criar, mas também acho que era uma época diferente, não é? Agora as coisas são mais... Parece que, por exemplo, do meu ano da faculdade, são poucas as pessoas que realmente estão a trabalhar. E também não são... No meu ano também não houve muitas pessoas a criarem associações ou grupos, e nesse sentido eu acho que se calhar estamos um bocadinho mais adormecidos. Não sabemos bem o que acabamos de fazer, nem como. Parece quase que estamos ali num momento de transição. Eu gostava de ter, eu acabo sempre por ir para essa parte mais prática, eu gostava de ter mais, por exemplo, mais mistura de pessoas de diferentes idades, de pessoas diferentes, isso eu gostava. Gostava e acho necessário também, mas todavia consigo perceber que já há uma tentativa nesse sentido. Há outras pessoas que foram mesmo muito importantes no meu percurso. Eu tenho estado a trabalhar no laboratório do Tiago Vieira e gostava muito de fazer um espetáculo com ele, por exemplo. Um dia, isso sem dúvida. Aliás, ele faz parte deste projeto, ele é um dos olhares externos. Mas gostava. Também gosto muito do trabalho do Miguel Moreira, pessoas assim que sejam, digamos, de Portugal. Mas, por exemplo, adorava trabalhar com mais companhias de pessoal mais novo. Isso gostava muito, claro. Acho que é mesmo fixe unirmos e... é importante mesmo, não é? E trabalharmos e perceber o que é. Houve uma vez que foi a primeira coisa que eu tentei criar, que foi, chamámos-lhe Equipa de Pensamento, em que eu juntei pessoas de diferentes áreas, que por acaso eram minhas amigas e quase todas elas tinham acabado a faculdade no mesmo ano que eu, mas era um rapaz que é realizador e montador, outra pessoa que era atriz e também tocava bateria, um baterista mesmo, um engenheiro civil, um pintor, mais uma rapariga que é atriz e atualmente criadora, exato, aquela do meu ano, a Ana Libório, está a fazer coisas muito, muito incríveis. E juntei eles todos e a ideia era mesmo tentarmos criar alguma coisa, mas principalmente existir um lugar onde nós, pessoas que acabámos de entrar neste mundo, digamos, do trabalho, pudéssemos trocar ideias e dúvidas e levantar questões. E aquela equipa foi de facto muito interessante, mas depois acabou por ir um bocado por água abaixo, porque pronto, todos começámos a trabalhar e a ganhar dinheiro de outras formas e aquilo não nos dava dinheiro nenhum, não é? E acabou por se extinguir. Mas, por exemplo, acho mesmo muito importante existirem lugares assim, onde nós, que somos emergentes, digamos, podemos conversar por si, haver de facto esse lugar da fala, não é? Imagina, se eu um dia decidir criar uma associação, eu quero que ela tenha sede em Beja e quero fazer coisas lá também. Isso sem dúvida, aliás, nós fizemos uma residência em Beja e ficou combinado que eu ia voltar lá, nem que fosse só apresentar um dos vídeos que nós fizemos durante o processo, só pronto, porque eles não têm, o espaço que nos recebeu não iria ter possibilidade de nos pagar, mas uma vez que eu vivo lá e tudo mais, eu não me importava de ir lá só
apresentar alguma coisa, mas acho que é isso, acho que eu quero também trabalhar fora de Lisboa, isso sem dúvida, claro. Adorava fazer trabalhos locais, adorava ir para um sítio, ficar 1 mês, 2 meses só para criar algo para aquele lugar.